A gente sonha com viagens longas para Marte, né? Mas antes de chegar lá, tem um baita quebra-cabeça que a gente precisa resolver. E o mais curioso é que ele não tá lá fora, nas estrelas. Tá aqui dentro, no corpo humano. Vamos mergulhar em como o espaço mexe com homens e mulheres de jeitos que, olha, são bem surpreendentes. Pode parecer uma pergunta meio filosófica, né? Mas para a NASA e outras agências espaciais, essa é uma questão super prática. É que, no fim das contas, entender direitinho como o nosso corpo reage à falta de gravidade é literalmente a chave para sobreviver e ter sucesso lá em cima. Principalmente em missões que duram meses ou até anos. É fato que, por muito tempo, a gente via poucas mulheres no espaço. Mas, felizmente, isso está mudando, e rápido. Hoje, a gente vê cada vez mais mulheres em missões longas, inclusive no comando da Estação Espacial Internacional. E é por isso que a gente precisa entender como o corpo feminino responde a tudo isso. A ciência tem que correr para acompanhar essa nova era da exploração. Ok, então vamos para a primeira peça desse quebra-cabeça. Pensa bem, como é que se estuda o que acontece no espaço sem precisar ir para o espaço? Parece impossível, né? Mas a resposta é um método de simulação que é, assim, até simples na sua ideia, mas muito, muito eficaz. Eles são chamados de estudos de repouso em leito. Basicamente, voluntários ficam deitados por semanas com a cabeça um pouquinho inclinada para baixo. Pode parecer estranho, mas é a melhor forma que a gente tem aqui na Terra de simular o que acontece com os músculos quando não tem o peso do corpo para sustentar. É um teste de resistência absurdo, mas que gera dados, nossa, valiosíssimos. E foi aí, nesses estudos, que a primeira grande pista apareceu. A descoberta que deu o pontapé inicial para todo esse mistério. Os dados mostraram, de forma bem clara, que o corpo de homens e mulheres reage de um jeito diferente a essa simulação. Olha só o que os dados mostraram. Em estudos importantes como o chamado WISE 2005, os pesquisadores viram que, sem exercícios, as mulheres tendiam a perder mais volume muscular na maioria dos músculos da perna do que os homens, nas mesmas condições. Mas atenção, não é só sobre diferenças, tá? É super importante entender isso. A perda de músculo foi gigantesca para todo mundo que ficou deitado sem se exercitar. E mais, o padrão da perda era muito parecido. Por exemplo, o quadríceps era um dos músculos mais afetados em ambos os grupos. Ou seja, o problema era o mesmo, só a intensidade que variava. Beleza, então a gente já sabe o que acontece. Agora vem a parte de detetive. A gente precisa descobrir o porquê. Se todo mundo perde músculo de um jeito parecido, por que a quantidade dessa perda é diferente entre homens e mulheres? O que explica isso? Essa aí é a pergunta que vale ouro para os cientistas da área. E olha que interessante, a resposta não serve só para proteger astronautas, não. Ela pode ajudar a gente a entender e tratar problemas de perda muscular aqui mesmo na Terra. Os cientistas estão com uma lista de suspeitos. Será que a resposta está nos nossos genes? Ou será que a culpa é dos hormônios? Ou, quem sabe, a explicação está lá no nível microscópico, na própria composição das fibras dos músculos. E é aqui que a história tem uma virada daquelas bem interessante. A gente para de olhar só para o tamanho do músculo e começa a pensar no que realmente, de fato, importa numa missão espacial. Essa frase, vinda da própria pesquisa, mata a charada. A prioridade não é só manter o músculo grande. O que importa mesmo é a função, o desempenho. É garantir que o astronauta consiga fazer uma caminhada de emergência em Marte. No espaço, o que conta é o que o músculo consegue fazer, e não só o tamanho que ele tem. Isso faz a gente questionar uma coisa que parece óbvia. Ter menos músculo quer dizer automaticamente que a pessoa vai ter um desempenho pior? Bom, os dados indicam que a história é bem mais complexa do que isso. A ligação entre tamanho e capacidade de realizar uma tarefa não é tão simples assim. E essa complexidade toda aparece quando eles testam o pessoal em tarefas simuladas. Olha que curioso. Para os homens, coisas como a capacidade aeróbica eram bons indicadores de como eles se sairiam. Já para as mulheres, essa ligação era bem mais fraca. E o que isso sugere? Que elas talvez usem outras estratégias, talvez mais complexas, para conseguir fazer a mesma tarefa. Tudo isso junto nos leva para as perguntas que vão definir o futuro. O que a gente ainda não sabe não é só curiosidade de cientista, não. São questões práticas, operacionais, que vão moldar como a gente vai explorar o espaço daqui para frente. E agora vem o detalhe mais importante. Lembra daqueles estudos de repouso na cama?
Eles foram feitos sem exercício, de propósito. Só que na vida real, no espaço, não é assim. Todo astronauta em missão longa segue uma rotina super rigorosa de exercícios justamente para evitar que os músculos atrofiem. Isso deixa duas grandes perguntas no ar. Primeira, será que essas diferenças entre homens e mulheres continuam aparecendo mesmo com todos os exercícios obrigatórios lá no espaço? E segunda, se ainda existirem, como é que a gente pode criar treinos e proteções personalizados para cada astronauta, para garantir que todo mundo tenha o melhor desempenho possível? No fim das contas, a grande questão é essa. O ponto aqui não é uma competição de homens contra mulheres. É sobre entender o corpo humano com toda a sua diversidade, para ter certeza de que cada pessoa que for para as estrelas consiga voltar em segurança e cumprir sua missão. A resposta para essa pergunta é o que vai definir as próximas décadas da exploração espacial.